querido farmacêutico homeopata Jamar Terrado. Tudo bom? Não, hoje você se divertiu, Não, você chegou chegando. Hoje... Eu vou contar pro pessoal, porque você sabe que eu conto tudo. Vou contar. Pode. Vou contar. Glaucia, você não tem noção do susto. Agora, nós trabalhamos, então, tudo meu do programa está aqui, na tela do meu celular. E justo hoje, segundos antes de entrar no ar, deu o quê? Um problema, uma pane no celular. Aí eu falei, gente, como assim? As meninas são tão incríveis que Flavinha, um beijo pra Flavinha, já agradeci, Lígia, Flavinha e Lígia, resolveram o problema e está tudo certo. Isso aconteceu faltando um segundo pro programa entrar no ar. Então agora já estou pronta. Podemos conversar. Uma mulher tecnológica, né? Olha, eu vou te falar que eu falei, ó, tô levando um banho aqui, 10-0 pro celular. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa assim, sabe? Tipo, meu Deus, o que aconteceu, coitado? Porque eu sou tão metódica que uma coisa sai do lugar, o negócio descontrola. Agora, o nosso assunto hoje é tão bacana porque a gente vai falar a respeito de doenças respiratórias. Então, nessa época do ano, a gente sabe que o negócio complica quando tem essa mudança brusca na temperatura, que é o que a gente está vivendo nas últimas semanas. Semana que vem parece que vai esquentar de novo. A gente sabe que compromete muito essa questão respiratória. Você vai dar muitas dicas de como cuidar, então, da sinusite, rinite de uma forma natural. Isso mesmo. Diga lá. Tá todo mundo sofrendo, né, Carol? Eu acho que agora com essa época de pandemia, a primeira a depressão, a ansiedade e a terceira questão com esse frio é a rinite e sinusite, né? As pessoas ficam meio perdidas do que é rinite e o que é sinusite. Eu falo que geralmente a sinusite ela pode vir a acontecer pós-rinite. Né? E muitas pessoas falam erroneamente que acham que a rinite é sempre de uma resposta alérgica. Né? Tá. Eu tenho rinite alérgica. E nem sempre. A rinite pode ser irritativa, né? Tipo, principalmente nos tempos de hoje. Aqui em São Paulo, né, com tanta poluição, as pessoas falam, pô, eu tenho alergia à poluição. Não, tu pode estar com a tua mucosa irritada, então não ser necessariamente uma alergia. Para a gente detectar que é realmente uma alergia, tu tem que fazer testes de alergênicos e tal. Tu precisa ter algumas imunoglobulinas específicas no teu sangue para dizer, sim, é uma alergia, essa tua rinite é derivada de uma alergia. Mas a gente pode dizer que algumas pessoas, então, são sensíveis. São sensíveis. E que não chega a ser uma alergia. Exato, né? O corpo da gente é muito incrível, né? A gente pensa assim, eu tô com rinite e isso é um inferno, eu tô com essa rinite, eu tenho que limpar o nariz. E toda essa proteção, a nossa mucosa, o espirro, todo esse muco que forma, isso é uma proteção. Não estou dizendo também assim, tem que deixar o nariz não é sujo, não é essa de forma alguma. Mas isso é uma proteção. Entendi. Né? Por que a rinite, a gente tem essas respostas da rinite? Né? O espirro, a coceira. Por que o espirro? Porque quando entra um agente agressor, né, o antígeno, o corpo da gente precisa expurgar aquilo, precisa jogar para fora. Então, tu tem um espirro. A mesma questão da tosse, né? Quando tem uma limpeza, de limpeza. De expulsar mesmo. E o muco, ele é uma substância gelatinosa e por que ele é cola, né? Porque ele tem que colar ali o causador, né? Seja um pó, seja um fungo, seja uma bactéria, seja um vírus, fica tudo colado naquele muco. Por isso, né, gente, que a gente tem que limpar, né, e evitar que as crianças brinquem de comer catota, né? Ai, credo, pelo amor. Porque ali é uma substância cheia de impurezas, né? E a gente não pensa, né? Eu, quando criança, costumava fazer isso, mas parei... Jura? Acontece. Vou te falar que por essa aí não passei, não. Juro, não. Eu sou um rapaz tem coisa criado... que eu... Não, isso daí não. Eu sou criado no interior, no mato, né? Então a gente tem uma... E é um negócio que realmente sujeira, então. Por isso que está sendo expulso. Eu era aqueles gurizinhos assim, sabe? Que ficavam sempre ranhentinhos, assim. Sei, que escorre. Ai, gente, eu não aguento. Quando ele vem aqui, assim... a gente dá risada. Mas vamos lá. A gente tem daqui a pouquinho algumas receitinhas que você vai passar. No entanto, a minha pergunta é a seguinte. Como, né, para essas pessoas, então, para esse grupo que a gente já conhece, né, as pessoas que são sensíveis sabem, olha, eu normalmente tenho a rinite, eu normalmente tenho a sinusite, quando vem é um negócio complicado. Como é que a gente adquire hábitos saudáveis no dia a dia
para que a gente consiga o máximo possível, né, prevenir que as crises aconteçam. Porque, assim, determinado momento, quem tem rinite, por exemplo, às vezes come uma coisa e fica espirrando várias vezes, né? Tal. Sim. Só que, e aí é uma questão pontual. Agora, uma crise grande de sinusite é complicado, porque normalmente precisa do uso do antibiótico. Pois é, porque assim, a rinite, a sinusite, ela tem uma característica mais de infecção. Então, tanto que ela é contagiosa. Tu pode contaminar uma pessoa com sinusite. E a rinite, geralmente, também é genética. Né? Então, assim, a rinite é genética, a sinusite é genética. Pode ser também, mas geralmente a sinusite, ela veio de um quadro mais infeccioso, né? Porque os antibióticos estão com bactérias, tal, então você precisa. E tem sim que tratar, tem que ficar sempre observando, porque esse quadro infeccioso pode até ter uma pneumonia recorrente. As pessoas não levam, às vezes, tão a sério uma sinusite, né? E tu pode ter um problema pulmonar bem mais grave, a asma, bronquite, enfim. Mas a gente tem que saber assim, todos os hábitos, tudo aquilo que é inflamatório, não só prejudica a tua... toda aquela questão que a gente sempre fala, né? Alimentos inflamatórios, você está falando de microbiota, né? A nossa flora intestinal. A flora intestinal está totalmente ligada à mucosa, nasal também. Existe um sistema de comunicação entre essas bactérias. Então, quase toda pessoa que se alimenta mal, quase toda pessoa constipada é uma pessoa que tem problema de rinite ou sinusite. Que coisa! Então, a gente começa a tratar, doido, né? A gente começa a tratar uma rinite, uma sinusite pelo intestino. E as pessoas fazem geralmente assim, tu começou a ter uma crise de rinite ou uma crise de rinite, você já toma antialérgico, já começa a tomar anti-inflamatório, já começa, às vezes por automedicação, né? Ou tem aquele antibiótico lá que sobrou na caixinha, aí toma aquele antibiótico. O brasileiro, né? É o rei da automedicação, né? E aí, quando você faz isso, ao invés de você estar melhorando teu quadro, está piorando porque você está prejudicando ainda mais a tua flora intestinal. E essa flora tem que estar saudável para ativar teu sistema imunológico. Porque o antibiótico faz isso, ele mata coisa boa também, né? Exato, mas assim, os mastócitos, que são as nossas células de defesa, elas expurgam, né? Elas têm que ajudar a expurgar isso do organismo. Então, primeira coisa, uma boa alimentação. Uma alimentação rica em fibras. Pô, Jamar, tu tá falando aqui mas como que tem tudo a ver, gente? Se você não é uma pessoa que tem bons hábitos alimentares, você vai continuar com problemas inflamatórios. Não só rinite, sinusite, mas todos os quadros. Agora a gente fala assim, né? Comeu mal, você vai envelhecer e vai engordar. Aí todo mundo, rinite, sinusite, tudo bem, mas envelhecer... Mas tá tudo ligado, tá? Mas Ontem a gente falou de dermatite de contato, e citamos dermatite atópica e coisa e tal. E a nossa convidada, né, alergista, comentou que muitas vezes está associada a outras questões e até as questões respiratórias, né? Então a gente pode entender que essa parte também, até da pele, da descamação, e quando a pele demonstra algo errado, é que também tem relação com o intestino. A pele, ela é a última... Olha, se começou a ter problemas de pele, porque o negócio está feio, né? A pele é a tua última resposta. Entendi. Né? Então, tipo assim, o corpo primeiro se preocupa com o interno, a pele é o externo, é menos preocupante. Mas uma boa alimentação está ligada, gente, a todo um quadro, né? Então, assim, se você é uma pessoa que não bebe água, né? Não hidrata suas mucosas, não tem uma boa flora, desculpa, vai ser difícil de enfrentar esse problema. E aí, o que é o mais complicado da história toda é que as pessoas que acabam tendo crises constantes, não só tendo que fazer o uso de antibiótico, e tem muita gente que coloca o corticoide na história. Sim. O corticoide é complicado também. Aproveita para falar um pouquinho, que já nós vamos falar da parte natural, né? Então, o corticoide é e não é o vilão, tá? Ao mesmo tempo, o corticoide, né, o cortisol, que é o corticoide, é o cortisol sintético, vamos dizer assim. O corpo forma o cortisol como anti-inflamatório natural. Por isso que a gente tem até mais crises de rinite e sinusite à noite,
Por quê? Porque o teu cortisol basal está mais baixo. Então, tem gente, poxa, eu fico com crise alérgica à noite quando eu deito. Por quê? Porque o nosso cortisol é o hormônio, né, de alerta, é o hormônio que a gente precisa estar atento. Então, qual que é o teu pico? É quando tu acorda pela manhã. O corpo, acorda, filho, tem que levantar, vamos fazer exercício e tal. Ele sobe. E à noite tu tem essa baixa nesse teu cortisol. Entendi. Então, como tu baixa o teu cortisol, tu baixa o teu anti-inflamatório natural, tu tem mais crises alérgicas. Que louco! Eu não tinha a menor ideia, mas faz todo sentido. Jamara é cultura. Gente, faz todo sentido. Então, quando a pessoa coloca uma dose extra ali de cortisol, mas do medicamento, consequentemente está aumentando. Está aumentando. O cortisol. Tem todos os efeitos colaterais. A gente tem que pensar assim, ó, o corticóide também dá inchaço. E esse inchaço, tu também acaba inchando também as tuas vias respiratórias. E a ideia, por que dá um inchaço? O corpo incha porque o corpo está inflamado, mas tem esse inchaço porque ele tenta evitar uma entrada muito maior, né, de inimigos ao corpo, vamos dizer assim. Mas o inchaço tem toda essa relação. Muitas pessoas têm problemas hormonais, então tem mais problema de rinite e sinusite. Gente, gostei. Vamos colocar já a perguntinha do público? Vamos. E já as dicas, então. Dicas fáceis, simples, né? Naturais pra gente fazer em casa. Gustavo, obrigado. Um beijo pra você, querido. Saudades aí do Gustavo, que criou o nosso fã-clube, né? O óleo... Deixa eu dar só uma lidinha na perguntinha dele, por favor. Aí, ó. O óleo essencial de eucalipto é uma boa opção para fazer inalação para minimizar os desconfortos da sinusite. Arrasou, Gu? Oi, Gustavo. Não só eucalipto, tá? Todos aqueles óleos que contêm mentol, eucalipto tem o mentol, o eucaliptol. Pode ser um óleo de menta, né? Menta piperita, pode. Também vai meio da particularidade de cada um. A gente tem que cuidar também uma coisa, gente. Não é porque assim, o Jamar indicou o óleo de eucalipto. Se você tem uma rinite alérgica e de repente aquele cheiro pode ser que desperte a tua sinusite, a tua rinite. Então você tem que estar ligado, tá? Eu, por exemplo, eu não posso com eucalipto, eu não gosto, né? Eu tenho espirro, é uma reação minha. Tanto que eu não passo no mercado naquela seção de produtos de limpeza. Eu entro ali e começo a espirrar, né? Em época de Covid sai todo mundo correndo, porque eu entro... né? Então tem que cuidar, gente. Mas sauna, por exemplo. Sim. Tem gente que tem indicação da sauna para não ter crise. Mas tem duas coisas assim, ó. A gente usa... de eucalipto, né? O eucalipto é bem utilizado. Uma que quase não tem problema é a camomila, tá? A camomila, ela tem a apigenina, tem o azuleno, que são bactericidas, que são astringentes. Então, tem essa resposta mais rápida. Eu até acho melhor começar pela camomila do que... direto. Você vai ter que comprar um. Se bem que, uma dica, tá, gente? O óleo essencial de camomila, ele é bem caro. Então, você pode também preparar uma infusão de camomila. Ao invés de usar a água fervida, como eu estou usando aqui, usa só a preparação da infusão, né? Fala infusão, né? Como assim infusão de camomila? Um chá, né? De camomila, prepara o chazinho de camomila e aí coloca lá a tua colherzinha de sal. Né? Não precisa aí usar o óleo essencial, já tem as propriedades. E assim, ó, eu trouxe aqui isso aqui... Vamos fazer já uma receitinha, então. Vamos lá. É bem bobo, tá? Bem tranquilo de ser feito, tá, gente? Mas olha só. Não é bobo, é legal. É que isso aqui pra mim é tão, né? Eu sempre tive essas crises que pra mim eu faço lá em casa, até na minha cachorra. Eu tenho a Tsu, a Tsunami. A Tsunami, ela é Shih Tzu, né? Nossa, tá se matando. E aí, a Tsunami vive espirrando, principalmente quando ela adora comer frutas, né? Sim. E não pode, mas ela come. Fazer não o pode? quê? Não pode, né? Dá dor de barriga e eu que sofro depois para limpar tudo. E assim... Ela vira no E aí ela fica espirrando. E aí eu faço, de verdade, eu faço uma nebulização nela e melhora muito, porque o Shih Tzu tem esse canalzinho deles é curtinho, né? É achatado, né? Ó, gente, daí... Só colocar na tela o que o pessoal vai precisar em casa, tá? Então, receitinha. Olha lá, a gente se diverte, né? Vapores, então, inspire vapores com ervas, 5 gotas de óleo essencial de eucalipto ou óleo essencial de camomila, 1 colher de chá de sal e 1 litro de água fervente, tá vendo? Gustavo não sabia e já falou do eucalipto. Ó, gente, então se você é uma pessoa rica, bota óleo essencial. Se você é uma pessoa que não quer, né, quer economizar, pode fazer com chá lá. Aí tu bota lá os teus 250 ml de água, fervida, tá?
Aí pode ser fervida mesmo, tá? Pode formar as bolinhas. Se é o chá, você não pode ferver, né? Preparar a infusão. Quando começou a formar as bolinhas, desliga, coloca a erva, deixa em repouso 5 minutos, depois você vai as luzes. Pronto, rapidinho. Aí você bota lá... Entendi uma palavra que ele falou, vocês entenderam? Não, é que a infusão, gente, você não pode deixar a água ferver. E aí o óleo essencial não vai na... Exato. Tá, faz de conta que pingou aqui os 5, Porque tá demorando, a gente tem tempo aqui. E aí você vai colocar lá a sua 1 colher de sal marinho, de preferência. Não bota iodado, tá, gente? Porque esse sal muito iodado pode dar... pode irritar mais a tua mucosa. Aí você faz lá o remeleixo, né? Diluiu bem, e aí vem essa super técnica milenar, né, que a minha avó fazia, né, muita atenção nisso. Você bota lá a cabeça, baixa e fica lá, né. Pode fazer uma oração, se não orar não funciona. A Glaucia tá se matando de rir. E aí é o seguinte... Imagina o pet, cachorrinha dele, a Tsunami. Faz, gente. Fazendo, enfiando a cabeça da E cachorra. ela é tão bonitinha, e quando pega o vapor, ela parece um morcego, de tão feio Então que nós vamos fazer o seguinte, Não você vem, vai gravar não. um vídeo dela fazendo, que a próxima vez que você vier nós vamos exibir. Eu trago ela aqui pra fazer. Jura? Eu trago. Ai, que linda. Traz. Ela é boazinha, assim, pra ficar, tipo, junto? Não, ela é o meu contrário, ela é faz- tímida. Ela causa. Eu já entendi que ela come as coisas e tal, mas de repente, não mordendo a gente, Sacola tá ótimo. plástica, ela adora Não comer. mordendo, tá ótimo. Bom, gente, entendido isso aqui? Entendido. Tá, mas só tem uma Crianças coisa, tá? podem fazer? Podem fazer. Ok. Só que assim, ó, isso aqui não vai hidratar a tua mucosa. Engana-se quem diz assim, mas aí a tua mucosa... Não, tu vai aliviar, porque isso aqui trabalha muito mais a questão pulmonar, Tá. porque o vapor chega mais do que Perfeito. hidratar. Então, para hidratar a mucosa nasal, o melhor para rinite e sinusite é realmente tu preparar a lavagem. Tá. Que eu, particularmente, tenho pavor de fazer, que eu me engasgo toda hora. Sério? Nossa, eu não- Lá em casa a gente faz. O uma João todo técnica. dia. O João detesta, mas todo Eu dia. sou o de time manhã. João, eu tenho E pavor. antes- de mas manhã e antes de dormir. E tem Cada que- um tem o seu borrifador, todo mundo faz lá em casa. corajosos, né? Porque assim, tem que fazer no mínimo 3 vezes, ainda mais aqui na cidade tão suja que a gente mora, né? Em questão de poluição. Quanto mais, tu tem que ajudar a gente a limpar esse muco, tu tem que ficar fluido, porque tu imagina só, é uma gelatina, aí tu tá com frio, né? Os teus pelinhos do nariz já não ajudam a eliminar, então aquela gelatina endurece. Tu tá ali, já entra direto a infecção para dentro, né? Já entra direto o causador, seja fungo, seja bactéria, seja... Então tem que limpar. E eu digo mais, eu sou uma mãe que eu ainda coloco um negócio para tampar a pia, João faz e eu ainda depois vou olhar para ver como está a secreção. Se tem secreção, se não tem, a cor da secreção, enfim. Prefiro pecar pelo excesso. Pobre João, oremos. Prefiro Ó, pecar gente, pelo excesso. mas tá certo, tem que fazer. Graças a Né? Deus. Depois a criança fica sempre... E hoje é tão comum, né? Quanta criança tá com problema de sinusite, né? Então, ó, soro fisiológico para limpeza do nariz, esse é bem legal. Em 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de sal marinho e 250 ml de água fervida. Viu só? É sempre o sal marinho que eu tô usando, tá? E soro? Não, o soro melhor, mas aí é o soro a 0,9, tá? Não pode ser o mais alto. Tem gente que pega e acha que quanto mais forte, melhor. Não acontece, tá? Tem que ser esse 0,9 porque o corpo ajuda, deixa mais fluido o muco, tá? A questão é fluidez, é tu fazer o negócio sair, né? Fazer o muco sair. Então assim, ó, gente, você fez lá a tua preparação, pode usar o óleo essencial para essa limpeza? Não aconselho, porque o óleo essencial pode irritar a mucosa, tá? O óleo essencial aqui vem bem, aqui eu não usaria. Tá. Aí você fez a sua mistura lá, né? Por que o bicarbonato a gente tem que usar? O bicarbonato, ele ajuda a fazer com que o teu pH ele fique mais alcalino. A mucosa nasal da gente é de 5,5 a 6,5, é levemente ácida. Então, quando você usa o sal com bicarbonato, ele fica levemente alcalino e isso mata as bactérias e ajuda também na fluidez. Agora, se a gente tiver o soro e Melhor. coloca o bicarbonato também, legal. Não precisa. Aí, não precisa Não porque ele precisa, tá? Pode usar só o soro normal, mais fácil, né, do que fazer isso. É que tem gente que gosta de preparar isso A minha avó adora preparar Não, isso a gente aqui. faz soro também em casa. É? É. Não, sim, pode, mas estou dizendo É 1 assim... litro de água para uma colher. Sim. Mas estou dizendo assim, tem gente que não tem paciência, né, de preparar, mas pode usar de farmácia normal. Aí, gente, tem toda aquela questão que a Carol pode até dar uma aula aqui de como fazer. Quer fazer aqui, cara? Você tá maluco? Mas é simples. Você joga de um lado, abaixa,
sem medo de ser feliz, vai. A gente joga de um lado e vai cair Gente, pro olha, outro. assista um Natural. bom vídeo na internet, tá? Porque isso aí não é uma tarefa fácil. E já vende, o realmente, borrifador já vende no Brasil. Você aperta, ele vem com uma força, né, com a pressão, e vai jogar e vai sair do outro lado. Eu acho fantástico. A oração também é importante nesse momento. Às vezes dá uma engasgada, ou às vezes dá uma dorzinha de cabeça, tem que ficar forte. Mas você tem que ajudar a limpar essa limpeza total, tá? E assim, ó, gente, a gente tem que cuidar muito dessa questão do ar-condicionado, né? Tudo aquilo que esfria demais, tu imagina só, tu tem uma gelatina pré-pronta, né, que tá ali. Quanto mais frio, mais ela endurece. Entendi. Então, você tem que cuidar o ar muito gelado, à noite principalmente, que as tuas defesas já caem, tu baixa teu cortisol à noite, então por isso tu acorda quase sempre pior, porque tu já teve toda, né, tipo, poxa, tu ainda ajudou teu corpo a piorar, né, a situação. Então, eu vou colocar a perguntinha, que a Cláudia já pediu umas 500 vezes. Ela que... É da tsunami agora. Ele é demais. Rafa, obrigada, um beijo. O refluxo no estômago pode causar uma sinusite? Enfim, tá ligado aí? Sim, gente. É engraçado, né? Tu pode... Olha só, o refluxo, toda essa parte de acidez, tu tem uma desregulação desse teu equilíbrio ácido básico e pode piorar, né? Tem gente que fala assim, poxa, mas a minha rinite pode dar refluxo? Não, mas tu pode ter o refluxo que pode... isso é meio difícil de acontecer, mas acontece, tá? Acontece. Ok. Tem mais perguntas? Dá tempo de mais uma? Ela disse que acabou. Ah, gente, mas só porque eu fiquei falando meia hora da cachorra, não expliquei tudo. Jamal, você é maravilhoso. A gente te adora. Você é sempre, nossa, né? Fica leve, te dá mas esse assunto é tão bacana e tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Obrigado. Você é essa pessoa divertida e tudo. E ele é assim, gente. Isso aqui acontece porque ele é assim. Acho que a vida da gente é tão difícil, né, Carol? Se a gente levar tudo ao pé da letra, poxa, né? Nem me fale. Eu penso assim também. É melhor, né, a gente... no momento que pode respirar e fazer de forma leve, optar pelo leve. Eu prefiro dessa forma. O melhor muco que a gente pode se livrar da vida é da negatividade de pessoas, né, pesadas. A gente se fecha e deixa a vida fluir. Traga a sua cachorra ou grave o vídeo. Tá bom, eu vou gravar o vídeo. Eu vou cobrar, que eu quero ver ela fazendo inalação. Tadinho. Vai lá no Instagram dele, que toda essa diversão e claro, todo esse universo de muita informação, ele também conversa lá, é o @Tejarde, né? Tejarde junto com o Demudo. Tejarde, né? E o site tejardeando.com.br, só tem ele, jogou lá, já encontrou. Só também com esse nome, né? Querido, obrigada. Tchau, gente, obrigado. Beijo, Natiço.